Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre os 5 jogadores mais superestimados da NBA, considerando os últimos 5 anos. Recentemente, eu soltei um vídeo falando sobre os mais superestimados da atualidade. Dá uma olhadinha lá depois, ficou um vídeo bem legal. Um pouco polêmico, mas ficou um vídeo legal, recomendo que você assista. Só que pra hoje eu peguei aqui um recorte um pouquinho maior, né? Peguei aqui um recorte dos últimos 5 anos. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora começar essa lista dos mais superestimados dos últimos 5 anos, deixando claro que não tá em ordem, tá? Não é um top 5, eu só listei aqui os 5 que na minha visão são os mais superestimados neste recorte. O primeiro nome que eu listei aqui, rapaziada, é o Andrew Wiggins, tá? O Andrew Wiggins, mano, vamos falar a real? A única vez nesses últimos 5 anos onde o Andrew Wiggins foi realmente um jogador acima da média, né, acima da média, um cara realmente muito bom, o único momento onde ele foi esse jogador foi ali nos playoffs de 2022. Essa é a verdade. Tirando aquelas semanas dos playoffs, em nenhum outro momento nesse recorte o Andrew Wiggins foi acima da média. Em nenhum outro momento. Naquele playoff, sim, ele foi, cara, absurdo. Absurdo. Fez uma baita final de conferência. As finais contra os Celtics do Wiggins foram ótimas também. Defendeu demais o Jason Tatum, defendeu bem o Jaylen Brown. Na final do Oeste, foi ótimo ali marcando o Luka e também ofensivamente contribuiu bastante. Ali ele foi muito acima da média. Muito acima da média. Tanto que tinha muita gente defendendo ele para ser o MVP da final do Oeste, né, ao invés do Curry. Eu até lembro que na época eu falei que não seria absurdo ele ser o MVP da final do Oeste, porque realmente ele foi espetacular. Só que tirando esse curto período, essas semanas dos playoffs de 22, cara, em nenhum outro momento ele entregou um basquete de altíssimo nível. Não tô falando que ele não jogou bem nesse período. Jogou, mas não foi acima da média. Não foi acima da média. Ele não jogou o suficiente pra valer o que ele ganha hoje. Cara, ele vai ganhar na próxima temporada 26, 27 milhões, cara. Entendeu? Então, eu acho que pelo fato de que nesse recorte ele só foi acima da média por 3, 4 semanas, eu coloco ele nessa lista dos mais superestimados, cara. Pra mim, ele é muito superestimado, considerando esse período de tempo. Segundo nome que eu listei aqui é o Nikola Vucevic, né, o pivôzão que hoje tá no Chicago Bulls, só que nesse recorte conta também o período dele no Orlando Magic. Pra mim, o Vucevic, ele sempre foi superestimado. Eu acho que a galera sempre deu uma exagerada nas análises em relação a ele, muito por conta das médias de duplo-duplo. Eu acho que o pessoal ficou tão encantado com os duplos-duplos do Vucevic que, mano, colocou ele num patamar que não era pra ele estar. Sim, pra mim o Vucevic nunca foi um All-Star. Nunca foi. Mas ele tem 2 idas pro All-Star. Tá ali no currículo dele. E assim, não era pra ele ter sido All-Star. Pra mim ele sempre foi um jogador mediano. Sempre foi. Só que nesses últimos 5 anos, a galera botou ele num nível que, mano, eu não consigo entender o porquê que ele tem todo esse valor, pô. O Bulls acabou de renovar com ele. Meteu 60 milha na mão do cara. Né? Um contrato de 3 anos, se não me engano. Acho que é isso, 3 anos. Mano, não tem... Pra mim, não tem justificativa pra ele ter recebido esse contrato. E eu acho que o Bulls pagou muito caro por ele na troca. Pra quem não lembra, o Bulls deu o Wendell Carter Jr., o Otto Porter e 2 firsts pelo Vucevic. Ele não vale isso. Ele não vale isso. Pra mim, o Vucevic, ele é bom,
Mas não passa disso. Não passa disso. Eu acho que os duplos dele são, como eu posso dizer, são vazios. Entende? São duplos vazios, porque você não vê ele realmente tendo um grande impacto dentro de quadra. E na defesa, pra mim, o impacto dele é quase nulo. Eu acho ele um defensor abaixo da média, o Vucevic. Pra mim, ele compromete na defesa. E ele já comprometia nos últimos anos em Orlando. Não é só agora em Chicago. Nos últimos anos em Orlando, ele também comprometia. Então... Ah, velho, eu acho ele muito superestimado e nesse recorte de 5 anos, eu acho que ele foi alçado a um patamar que ele nunca teve. Nunca teve. Não tô falando que ele é jogador ruim. Não é isso. Mas pra mim, ele não é isso tudo. Ele não é um cara que vale 2 firsts. E nunca foi, na minha visão. Nunca foi um cara que valia 2 firsts. Então, pra mim, ele é muito superestimado. Terceiro nome, mais um pivô, DeAndre Ayton. Ou, pra quem gosta aí, né, o Dominator. O Dominator. Inclusive, o fato dele ter o apelido de Dominator já mostra o quão superestimado ele é, né, gente? Pô, como que um jogador que tem 16 pontos de média na carreira e um toco de média, como que um cara com esses números é Dominator? Pô, não é Dominator, ele não domina nada. Se tem uma coisa que o DeAndre Ayton não faz, é dominar. E eu vejo alguma semelhança entre ele e o Vucevic no aspecto dos números meio vazios que ele coloca. O DeAndre Ayton também é uma máquina de duplo-duplo. Sempre tá ali botando ali um duplo-duplo de pontos e rebotes e tudo. Só que, igual o Vucevic, são números vazios também. Você não vê o DeAndre Ayton tendo uma grande influência no jogo, você não vê ele sendo um cara realmente impactante. Claro, tem ali um ou outro lampejo, se você for pegar aí nesses todo o período aí de 5 anos, ele teve ali um ou outro lampejo, mas nada que justifique esse apelido de Dominator e nada que justifique o salário que ele ganha. O Dominator, o apelido é bom, tá? Só não é coerente, mas o apelido é bom. Mas o Ayton, cara, ele assinou uma renovação de 4 anos, 133, quase 134 milhões de dólares. Ele não é jogador pra ganhar isso, mano. Não é jogador pra ganhar isso. E eu sei que não entra nesse recorte, mas não dava pro Ayton ser pique 1 também. De novo, não entra no recorte de 5 anos, beleza. Mas não dá pra ignorar o fato dele ter sido pique 1 num draft que teve Luka, Shai, Trae Young, Jalen Brunson. Então, mesmo não entrando aqui na análise, eu tenho que pelo menos citar isso, porque mostra que ele é superestimado desde a época do draft. Então, DeAndre Ayton, pra mim, ele é muito superestimado e nesse recorte de 5 anos, tranquilamente é um dos mais superestimados. Tranquilamente. Quarto e penúltimo nome que eu listei aqui é o nosso querido Ben Simmons. Obviamente, não poderia faltar o Ben Simmons nessa lista. Só que o Ben Simmons, diferente do Vucevic, do Wiggins e do Ayton, o Ben Simmons ele já foi um jogador acima da média. Muito acima da média, inclusive. Pra mim, o Wiggins também foi, só que ele foi em poucas semanas acima da média. O Ben Simmons ele foi acima da média por uns 4 anos lá. Por uns 4 anos lá no Sixers, ele foi um jogador muito bom. Cara, ele teve média de 15,9 pontos, 8,1 rebotes e 7,7 assistências durante a sua passagem no Sixers. Ele foi candidato a DPOY em 2 temporadas. 19 e 20 ele ficou em quarto e 20 e 21 ele ficou em segundo. E pra mim ele tinha que ter ganhado. Pra mim ele foi o melhor defensor da temporada 20 e 21. E lembrando que ele também foi ao NBA na temporada 19 e 20. Então o Ben Simmons ele foi muito acima da média. Muito. O problema foi aquele playoff, o último playoff dele no Sixers. Sendo mais específico,
o jogo 7 contra o Hawks. Aquilo ali mudou tudo. Aquilo foi o ponto de ruptura na carreira do Ben Simmons. Existia um Ben Simmons antes daquele jogo 7 e passou-se a existir um Ben Simmons depois. Na verdade, parou de existir o Ben Simmons. Porque depois daquilo, o Ben Simmons, ele basicamente parou de jogar. A gente quase não viu o Ben Simmons em quadra depois que ele saiu dos Sixers. Ele não jogou ali na temporada 21-22, não jogou, não entrou em quadra por conta de lesões e por conta também dos vários problemas que ele teve referentes à saúde mental. O Ben Simmons, ele lidou com muita coisa e tudo, teve que... passou muita coisa na cabeça dele. Então ele não jogou a temporada 21-22 e depois ele jogou, somando os últimos 2 anos, 57 jogos. Ele vem de uma temporada de 15 jogos e 6 pontos de média pelo Brooklyn. Então, o Ben Simmons, ele virou outro cara. Ele é outro jogador. Ele é outro jogador. E na verdade, nem sei se dá pra chamar ele de jogador hoje, porque você vê o Ben Simmons, nas poucas vezes que ele tá em quadra, você vê um cara, mano, zero participativo, zero influente no jogo. Então, Ben Simmons, ele... É duro falar isso, cara, mas o Ben Simmons, ele precisa voltar a ser jogador de basquete. Antes de sonhar em voltar a ser o Ben Simmons que já foi, ele tem que voltar a ser jogador de basquete, porque ele não é. Ele não foi jogador de basquete nos últimos 2, 3 anos. Não é. E mesmo assim, sempre que sai um vídeo dele no off-season arremessando uma bola pra 3, a galera fica maluca, fica metendo que, voltou, agora o Ben Simmons vai voltar. Esse é o comeback do Ben Simmons. E, mano, nunca é. Nunca é. Eu já falei algumas vezes e repito, eu abandonei muito o barco do Ben Simmons. Eu já defendi muito ele, já fui muito otimista em relação ao Ben Simmons, mas, cara, desde o ano passado eu larguei o barco e até ele me convencer do contrário, não acredito mais nele. Eu não acredito mais nele. Só que tem muita gente que ainda acredita, tem muita gente que ainda acha que ele vai voltar, e por isso, pra mim, ele é um dos mais superestimados nos últimos 5 anos. E, obviamente, que o salário inacreditável que ele ganha entra também nessa equação. Pô, o cara vai ganhar 40 milhões essa próxima temporada. Então, pra mim, o Ben Simmons, com certeza, tá entre os mais superestimados aí dos últimos 5 anos. Mesmo em alguns anos desse período, ele ter sido realmente um jogador maravilhoso, mas se a gente for fazer a proporção, o saldo é bem mais negativo do que positivo. E aí, para fechar essa lista, o último nome que eu listei é outro que não podia faltar. O Rudy Gobert, né, rapaziada? Não tem como, né? O Rudy Gobert tinha que aparecer nessa lista. Inclusive, fazia tempo que eu não chamava o Gobert de superestimado. Fazia tempo. No vídeo que eu fiz falando dos mais superestimados da atualidade, eu nem falei do Gobert. Se não me engano, eu não falei dele. Mas aqui, numa lista considerando os últimos 5 anos, obviamente o Gobert ia estar presente. Obviamente. E assim, deixando claro, o Gobert, ele é um ótimo defensor. Isso é um fato. O Gobert, desde 2016, é um dos melhores protetores de aro da liga. Não tem como tirar isso dele. Só que eu acho muito maluco o fato de que nos últimos 5 anos o Gobert foi 3 vezes All-Star e 3 vezes DPOY. Pra mim isso é muito louco, cara. Porque desses 3 DPOYs, 2, na minha concepção, são muito questionáveis. O da temporada 2021, como eu já falei, pra mim tinha que ter sido do Ben Simmons. Pra mim o Ben Simmons foi mais impactante na defesa naquela temporada do que o Gobert. E nessa última temporada, apesar de eu entender o contexto que fez o Gobert ganhar, pra mim o Wembanyama também foi mais impactante do que ele. Então, não é como se o Gobert fosse uma unanimidade quando a gente fala sobre o melhor defensor da NBA.
Tanto que se eu pedir pra você me listar os 3 melhores defensores da liga, provavelmente o Gobert não vai aparecer na sua lista. Provavelmente você vai colocar o Bam Adebayo na frente dele, você vai colocar o Holiday na frente dele, você vai colocar o Anthony Davis na frente dele, talvez você coloque o próprio o Wembanyama na frente dele. Então, um cara que não é uma unanimidade ter ganhado 3 depois nesse período, nesse recorte, pra mim é um cara superestimado, velho. Pra mim é superestimado. É um jogador que tem, óbvio, o seu impacto na defesa. Como eu disse, é um dos melhores protetores de aro da liga há alguns anos. Mas entre ser um dos melhores protetores de aro da liga pra ser um depoy 3 vezes, tem aí uma diferença. Tem aí uma diferença. Então, eu acho o Gobert muito superestimado. Sempre achei ele superestimado. É um jogador que, ofensivamente, não te entrega quase nada. Quase nada. Em raras oportunidades, você vê ele mostrando ali um lampejo de técnica ofensiva. Mas, no geral, é um jogador para fazer bloqueio fora da bola e para bater pick and roll. Esse é o Gobert no ataque. Então, eu acho ele muito superestimado, mano. Eu acho ele muito superestimado e sempre achei. Sempre achei. Então, pra mim, esses aqui são os 5 jogadores mais superestimados da NBA, considerando esse recorte de 5 anos. Eu quero saber a sua opinião. Concorda? Discorda? Colocaria alguém nessa lista? Tiraria alguém? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.